Olá, manos, a toda a família Encontro Vida, a todas as pessoas que nos ouvem neste momento, em qualquer lugar onde estejam, ou em suas casas, ou noutro lugar qualquer, cumprindo este tempo de isolamento social que as nossas autoridades sugeriram. Para todos vocês vai o meu abraço, para todos vocês vai o meu desejo que a paz de Jesus esteja nos vossos corações. Aproveitar também este momento, já o fiz numa mensagem que enviei, mas agora assim, ao vivo, aproveitar este momento para dizer-vos muito obrigado pelo vosso carinho, muito obrigado pelas vossas palavras de ânimo, muito obrigado pelo vosso apoio neste tempo difícil que nós, como família, passamos. Obrigado por todas as mensagens que nos enviaram, todos os telefonemas que fizeram. Muito obrigado, meus queridos, pelo vosso amor e carinho, em meu nome, em nome da Docas, em nome de toda a família Nobre de Mel. Quero dizer-vos muito obrigado. E dizer-vos também que, sabendo nós que este tempo é um tempo difícil para todos, é um tempo difícil para todos nós, dizer-vos que nós estamos orando por vocês, estamos clamando a Deus, estamos pedindo a Deus que fortaleça o coração de cada mano, cada pessoa que está passando por este momento difícil, e isto é algo que se está passando em todo o mundo. Nós estamos orando, estamos buscando a Deus, estamos pedindo a Deus que nos ajude de alguma maneira, que nos fortaleça, que nos anime, que nos encoraje. Como eu estava dizendo num post que fiz no nosso grupo da Gualva, no WhatsApp, neste tempo de tantas incertezas, nem os cientistas têm certezas de nada. Neste tempo de tanta incerteza, nós ainda temos muitas certezas, como filhos de Deus, como homens e mulheres que conhecemos a palavra de Deus, que temos a nossa vida firmada nas promessas de Deus. Temos muitas certezas, temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, temos a certeza de que nada vai acontecer que não seja com a permissão de Deus. E seja o que for que Deus permita que aconteça, Deus vai dar-nos a capacidade, Deus vai fortalecer-nos, Deus vai dar-nos a força suficiente para nós ultrapassarmos, para nós vencermos. E é isto que nós queremos fazer. Nós queremos vencer, queremos chegar ao fim de toda esta dificuldade, de todo este problema que está afetando o mundo. Queremos chegar ao fim de tudo isto, firmes em Deus, continuando a confiar em Deus e sabendo que Deus tem o mundo nas suas mãos. Ok? Temos a certeza que Deus nos ama, temos a certeza que Deus está connosco todos os dias, temos a certeza que Deus não nos vai abandonar. Por isso, meus queridos, vamos nos firmar nestas certezas, nas certezas de Deus. Não nas incertezas que o mundo nos dá, que os cientistas nos dão, que os políticos nos dão, mas nas certezas que Deus nos dá. Vamos firmar nisso, vamos segurar isso. E nós estamos orando uns pelos outros neste tempo, e devemos aproveitar este tempo em que estamos em casa, e aqueles que não podem estar em casa, como é o caso da minha esposa, da Docas. Ela não pode estar em casa, e nós estamos orando para que Deus possa guardar, possa proteger a todos os nossos profissionais da saúde, que Deus os possa ajudar, Deus os possa fortalecer,
neste tempo que, perdão, para eles está a ser difícil também. Eu neste dia gostava de partilhar alguma coisa convosco acerca da bênção de Deus. E aquilo que eu penso e por aquilo que entendo da palavra de Deus, há uma diferença entre a bênção de Deus e as bênçãos de Deus. Entre nós termos a bênção de Deus na nossa vida e nós recebermos bênçãos de Deus. Então, eu gostava de ler convosco o primeiro texto bíblico que eu gostava de ler convosco. Encontra-se lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22, que diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Eu vou repetir. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. A bênção de Deus e bênçãos de Deus são, no meu entender, duas coisas distintas. Há muitas pessoas que recebem bênçãos de Deus, mas que não desfrutam da bênção de Deus. Não têm a bênção de Deus nas suas vidas. Basta nós pensarmos nas palavras que Jesus disse e que nós lemos lá em Mateus capítulo 5 e versículo 45. O vosso Pai que está no céu faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Tiago 1,17 diz que é de Deus que nos vem tudo o que possa haver de bom e de perfeito. Então nós podemos concluir por aquilo que acabamos de ler que qualquer pessoa pode usufruir das bênçãos de Deus, e isso não significar que a bênção de Deus está sobre essa pessoa. Ok? Todos nós, todo ser humano pode receber bênçãos de Deus, pode receber dádivas de Deus. Há pessoas que até andam apenas à procura das bênçãos de Deus, à procura das dádivas de Deus. Não andam à procura de Deus, não andam tentando encontrar Deus, o verdadeiro Deus, mas andam à procura daquilo que Deus pode dar. E Deus dá a todos, e Deus pode dar a todos. Deus, como lemos, como Jesus disse, Ele levanta o sol, faz com que o sol se levante sobre maus e bons, faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, não é? Tiago diz que tudo o que é bom vem de Deus, tudo aquilo que nós podemos receber de bom, de perfeito, vem de Deus. Então, todos nós temos consciência que há tanta gente que não quer saber de Deus, que não tem nada a ver com Deus, que não busca a Deus, que está revoltado com Deus até, mas que recebe bênçãos de Deus. Toda a gente pode receber bênçãos de Deus. Mas eu gostava que neste dia, nesta partilha que eu trago para todos nós, para mim também, nós pensássemos nisto. Uma coisa é nós recebermos as bênçãos de Deus. Uma coisa é nós recebermos as dádivas de Deus. Outra coisa é nós termos a bênção de Deus sobre nós. E quando a bênção de Deus está sobre nós, aquilo que nós lemos neste primeiro texto bíblico é que esta bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Eu acho interessante esta expressão do poeta.
e não acrescenta dor. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Não diz que a bênção de Deus evita a dor. Ok? Não diz que a bênção de Deus tira a dor. O que diz é que a bênção de Deus não acrescenta dor. Antes, enriquece. Nós poderíamos até pôr o texto ao contrário, não é? A bênção de Deus não acrescenta dor, antes enriquece. Ela não evita a dor. A bênção de Deus sobre a nossa vida não evita a dor. A bênção de Deus sobre a nossa vida não tira a dor, muitas vezes, mas a bênção de Deus enriquece. A bênção de Deus é muito mais do que algum favor que nós possamos receber de Deus, do que alguma bênção material ou física que nós possamos receber de Deus. A bênção de Deus sobre a nossa vida, a verdadeira bênção de Deus, reflete-se precisamente na capacidade de nós conseguirmos enriquecer mesmo no meio da dor. Ok? Porque é disso que nos fala este provérbio que nós acabamos de ler. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Então, a bênção de Deus é mais do que uma dádiva de Deus. É mais do que nós recebermos um milagre de Deus na nossa vida, o suprimento de uma necessidade, a cura de uma enfermidade. É mais do que isso. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ela dá-nos a capacidade de nós enriquecermos. E este enriquecer não tem a ver com algo material, não tem a ver com riqueza financeira, não tem a ver com isso. Tem enriquecermos-nos a nós próprios, enriquecermos como seres humanos, como pessoas, amadurecermos como pessoas. Isso enriquece-nos. Como temos ouvido nestes últimos dias, o pastor Isaac falar-nos acerca da carta de Tiago. Todas estas provas, todas estas lutas, a dor que vem à nossa vida, ela tem o propósito de nos enriquecer, tem o propósito de nos fazer crescer, de nós amadurecermos. Então, quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós somos enriquecidos, nós amadurecemos, nós crescemos no meio da dor. A bênção de Deus não tira a dor, não evita a dor muitas vezes. Embora isso possa acontecer. Deus pode nos abençoar com isso, mas isto é a bênção que nós recebemos de Deus, a cura de uma enfermidade, qualquer outra coisa. Mas quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós somos enriquecidos interiormente, nós somos fortalecidos interiormente. Então conseguimos, no meio da dor, conseguimos enriquecer. Como a Diana dizia no final de um tema que ela cantou e tocou e partilhou connosco no Face, ela dizia: alguma coisa boa nós vamos tirar disto. E é isso que a bênção de Deus, quando está sobre a nossa vida, faz. Há sempre alguma coisa boa que nós conseguimos tirar disso. Há tanta gente que quando recebe as bênçãos de Deus, se alegra, fica feliz porque recebeu as bênçãos de Deus, mas nada mais do que isso. Alegrou-se naquele momento. Se noutro momento Deus não responde como estava à espera, se Deus não resolve como estava à espera, a pessoa revolta-se contra Deus. Então, isso é alguém que apenas recebe bênçãos de Deus, mas que não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Meus queridos, quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós enriquecemos, nós estamos
ricos interiormente e somos capazes de ultrapassar, somos capazes de vencer esse momento de luta, esse momento de dor que vem à nossa vida. Em segundo lugar, um segundo ponto que eu queria focar aqui e que tem a ver com a bênção de Deus, é que quase sempre nós associamos a bênção de Deus a alguma coisa que podemos ver, alguma coisa que podemos tocar, ou que é mensurável, ou que é explicável. Mas a bênção de Deus, quando nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus, aquilo que a gente recebe de Deus, nem sempre pode ser tocado, nem sempre é palpável, nem sempre é mensurável ou explicável, mas a riqueza dessa bênção é que é algo, essa bênção vem em forma de paz, essa bênção vem em forma de confiança, de tranquilidade interior, de paz de espírito. Essa bênção vem em forma de uma convicção interior, dessas tais certezas de que eu falava há pouco. Não são ideias nossas, não é alguma coisa que nós... Não são achismos, não são coisas que nós achamos que... Não, são coisas que são promessas de Deus, são coisas em que nós fundamentamos a nossa vida, que nós temos alicerçada a nossa vida. Então, nem sempre as bênçãos que Deus nos dá vêm dessa forma, vêm de uma forma palpável, que nós conseguimos mensurar, explicar. Nada disso. São coisas que Deus põe no nosso interior, no nosso coração. Deus coloca paz no nosso coração. Mesmo que as circunstâncias à volta se mantenham na mesma, não sejam alteradas, mas no nosso coração há paz, no nosso coração há tranquilidade. Nós confiamos que Deus está connosco, nós confiamos que Deus não falha, ok? Eu gostava de que vocês abrissem agora o Salmo 29 e versículo 11. Salmo 29, versículo 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Ok? Oh, que palavra abençoadora. O Senhor dá força ao seu povo. Nem sempre a bênção que Deus nos dá é alguma coisa que nós podemos agarrar, é alguma coisa que nós podemos ver com os nossos olhos, nós podemos explicar às pessoas. Não, é alguma coisa interior. O Senhor dá força. O Senhor dá força ao seu povo. Isto é bênção de Deus. Isto é bênção de Deus. Isto é uma dádiva. É uma dádiva de Deus. Diz que o Senhor abençoa o seu povo com paz. Ok? Oh, que palavra gloriosa. O Senhor abençoa o seu povo com paz. É alguma coisa também interior, não é? É alguma coisa que nós não conseguimos explicar, mas que sentimos dentro de nós, porque o Senhor traz paz aos nossos corações. Então, o segundo ponto que eu queria focar em relação à bênção de Deus é que nem sempre, em primeiro lugar, é que a bênção de Deus é uma coisa e as bênçãos que nós recebemos de Deus é outra coisa, ok? Nós podemos receber muitas bênçãos de Deus, muitas dádivas de Deus, mas não termos. Isso não significar que a bênção de Deus está sobre as nossas vidas.
Quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não recebemos nenhuma dádiva de Deus, mesmo quando Deus não responde às nossas orações como nós queríamos e no tempo que nós queríamos que Ele respondesse, nós continuamos confiando nele, nós continuamos descansando nele, nós continuamos enriquecidos, porque a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é que nos enriquece. Em segundo lugar, nem sempre a bênção de Deus vem até nós de uma maneira palpável, de uma maneira que nós podemos ver, podemos tocar, podemos mensurar ou explicar. Não, vem como algo que nós sentimos dentro de nós, não é? Quando Paulo lá aos Filipenses no capítulo 4 diz que nós devemos levar a Deus tudo aquilo que nos preocupa, não devemos ficar ansiosos, mas levar a Deus todas as coisas que nos preocupam. Ele diz que quando nós assim fazemos, quando nós levamos isso a Deus com orações, com súplicas e com ações de graças, Ele diz que então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, isso é alguma coisa que nós não podemos apalpar, não podemos explicar, mas é alguma coisa que nós sentimos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, meus queridos, a bênção de Deus nem sempre ela vem até nós como alguma coisa que nós podemos tocar, que nós podemos explicar, mas é alguma coisa que nós sentimos no nosso interior. E isso significa que não só estamos a receber a bênção de Deus, não só estamos a receber uma dádiva de Deus, mas que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Quando nós conseguimos realmente ter essa força interior, essa paz no nosso coração, haja o que houver à nossa volta. O terceiro ponto, para terminar, que tem a ver com a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida não só é abençoado, como se torna uma bênção para quem o cerca. Isso é um facto, meus queridos. Quando nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, então as pessoas que estão à nossa volta têm que experimentar a bênção de Deus também. Nós somos pessoas que abençoam. Foi o que Deus disse a Abraão: abençoar-te-ei, lemos lá em Gênesis 12:2, abençoar-te-ei e tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Este é o grande propósito de Deus em dar-nos a sua bênção. Quando nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós somos capazes de partilhar as bênçãos que Deus traz à nossa vida. Não sei se me estou a fazer entender. Quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós temos a capacidade de partilhar as bênçãos de Deus que caem na nossa vida, que vêm à nossa vida. Eu gostava que nós lêssemos também um texto um pouco mais longo, lá em Gênesis capítulo 39, versículos 2 a 5, que diz assim: o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Agora vejam. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como
no campo. Quando nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não é só quando nós recebemos bênçãos de Deus. É quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Então, meus queridos, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas têm que tocar, têm que contaminar, têm que abençoar quem está à nossa volta. Esse é o grande propósito de Deus. Deus não nos abençoa para nos encher de bênçãos. Não. Deus quer que nós sejamos canais da sua bênção. Tudo o que de Deus nós recebemos não pode terminar em nós. Tem que ser para quem está à nossa volta. Foi isto que aconteceu com José. Diz que a bênção de Deus estava sobre José e tudo aquilo que ele fazia prosperava. E todos aqueles que estavam à sua volta eram abençoados por causa da bênção de Deus que estava sobre José. E aqui José estava no palácio, mas nós conhecemos a história de José. Que na prisão, quando José foi para a prisão, aconteceu a mesma coisa. Ele, onde quer que estava, porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida, todos aqueles que estavam à sua volta eram abençoados. Então, meus queridos, vamos buscar a bênção de Deus sobre a nossa vida, ok? E isto, meus queridos, a bênção de Deus sobre as nossas vidas implica relacionamento. A bênção de Deus sobre as nossas vidas implica nós estarmos juntos com Deus, próximos de Deus, ok? Como eu disse no princípio, qualquer pessoa pode receber bênçãos de Deus. Qualquer pessoa pode ser beneficiada com as bênçãos de Deus, com as dádivas de Deus. Mas só quem está perto, só quem está junto, é beneficiado com a bênção de Deus. A bênção de Deus é muito mais do que as dádivas que nós recebemos dele. A bênção de Deus é a presença de Deus nas nossas vidas. A bênção de Deus é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A bênção de Deus é a proteção de Deus, é a direção de Deus na nossa vida. E isso nós só podemos ter quando estamos juntos, quando estamos ligados a Ele. Tem a ver com relacionamento, ok? Tem a ver com relacionamento. Vamos manter este relacionamento. Vamos estar ligados, ok? Vamos deixar que a presença de Deus esteja nas nossas vidas. Não nos vamos limitar a ser receptáculos das dádivas de Deus, dos presentes de Deus, não é? Vamos estar com Ele, vamos querer mais do que as dádivas dele, a sua presença, a sua graça sobre as nossas vidas, a manifestação do seu poder sobre as nossas vidas. Vamos estar unidos, vamos estar juntos, ok? Vamos deixar que essa bênção de Deus não só nos transforma a nós, não só nos enriqueça a nós. Vamos, com essa bênção de Deus, enriquecer quem está à nossa volta. Meus queridos, que Deus ricamente vos abençoe, ok? E vamos continuar unidos neste propósito de o seguir e servir todos os dias da nossa vida, porque Deus é fiel, ok? Um grande abraço para todos e até uma próxima oportunidade.